Olá, meu nome é Vinícius Micael Feira Freitas, aluno do curso de Física da Universidade do Estado de Santa Catarina. Pretendo, nesse seminário de iniciação científica, apresentar o nosso estudo em Física de Altas Energias, precisamente o espalhamento quântico profundamente virtual. A abordagem vai ocorrer nessa seguinte sequência. Começando pela história, né? O acelerador linear de Stanford ele surge em meados de 1960, com um acordo com a matriz energética da cidade. O acelerador se tratava de um laboratório para pesquisa em física de partículas experimental, contando com 3,5 km de comprimento e sendo possível acelerar feixes de elétrons a 20 gigaelectrovolts, sendo um marco na origem da física de altas energias experimental. Posteriormente, após diversos estudos que puderam ser feitos, surgem também em meados da década de 1990 novos estudos sobre interação subnuclear, especialmente a densidade de gluons no interior do próton. As equações previstas para a densidade de gluons, como a de GLAP e a BFKL, estavam de acordo com os resultados experimentais. A QCD ela descreve a interação subnuclear entre quarks e gluons, onde os quarks teriam 6 sabores, né? Up, Down, Strange, Charm, Bottom, Top, possuindo carga de cor e também que seriam elas vermelho, azul, verde, vermelho, azul, verde. Esses quarks eles possuíam também uma carga elétrica fracionada. Uma característica que deve ser ressaltada dentro da QCD é o confinamento dos quarks, no qual não é possível encontrar quarks livres na natureza. Sempre se juntam para formar um hadron, digamos assim. A figura 4, ela, utilizando diagramas de Feynman, descrito o espalhamento Compton profundamente virtual. Basicamente constituída inicialmente da interação elétron-próton, onde o elétron emite um fóton virtual e este flutua em um par quark-antiquark. Esse par quark-antiquark interage com o próton por troca de gluons e posteriormente os quarks se aniquilam e originam um fóton real. E esse pode ser medido experimentalmente. Temos que a interação do dipolo e o próton é descrito pela amplitude de espalhamento dipolo-próton, no qual, conforme a figura 4, seria associada à letra N. Está associado, digamos, à probabilidade de interação forte entre o dipolo e o próton. Outro aspecto importante que seria a forma com que o fóton virtual ele flutua no par quark-antiquark, sendo descrito pela função de onda do fóton, psi, a letra grega. Está associado à probabilidade do fóton virtual flutuar no dipolo, basicamente. Conforme visto também, temos também uma limitação quanto ao tamanho do dipolo, devido ao próprio confinamento dos quarks. O gráfico da figura 5 indica a constante de acoplamento que decresce com a virtualidade. A virtualidade por si só é entendida como o quadrimomento transferido. Ela possui uma relação com o tamanho do dipolo, inversamente proporcional. Consequentemente, a constante de acoplamento aumenta para grandes tamanhos de dipolo. A distribuição de gluons no próton, né? Ela é descrita por equações de evolução. Podemos visualizar como acontece a distribuição no gráfico, no qual o eixo Y representa a energia e o eixo X é a virtualidade. Fixando energia e aumentando a virtualidade, se aumenta a resolução e o número de partículas. Fixando virtualidade e variando energia, se aumenta o número de gluons, sem alterar o tamanho. Aumenta assim a densidade de gluons. Passando a linha vermelha, estamos no regime de saturação, onde para não colapsar o próton ocorre efeitos de recombinação. Esses seriam o efeito de recombinação e emissão. Eles acontecem em toda a distribuição de gluons. Entretanto, aumentando a densidade de gluons acima da linha vermelha, os efeitos de recombinação se sobressaem. É possível comparar os modelos de saturação, onde N se refere à amplitude de espalhamento do dipolo de cor em função do tamanho do dipolo.
os modelos saturam conforme pode ser visto no gráfico. As equações que regem o espalhamento cômputo profundamente virtual são descritas nessa parte, onde integrando o produto das funções de onda e da seção de choque de dipolo nas variáveis do dipolo R e Z, obtemos a amplitude de espalhamento fóton-próton. Com essa amplitude podemos calcular a seção de choque. Vejam que a função de onda do fóton não possui um limitador para o tamanho do dipolo. Vamos discutir isso nos resultados. Esses foram os resultados encontrados. Neste gráfico temos a seção de choque em função da virtualidade com a energia W do sistema fóton-próton fixada em 82 GeV. Nesse temos a seção de choque em função da energia do sistema com virtualidade fixada. Em todos os gráficos foi acrescido o fator raiz de Fc, uma vez que a função de onda do fóton não considera o confinamento. Para efeitos de comparação, foi acrescido também o fator raiz de Fc no fóton virtual e no real, que resulta apenas na curva do fator Fc. A curva descrita como NoFC se refere ao modelo sem efeitos de confinamento, a curva vermelha no caso. Os cálculos da seção de choque não levam em consideração o confinamento do quark. A inclusão do fator permite assim uma melhor descrição dos dados experimentais. No geral, a física que descreve os efeitos de confinamento não é bem conhecida. O fator Fc ele já foi utilizado para descrever outros processos diferentes do Compton e obteve relativo sucesso.